baby says she's traveling on the one after 909. I say, move over, honey, I'm traveling on last night. I say, move over once, move over twice. Come on, baby, don't be color's eyes. Say she's traveling on the one after 909. Olá, pessoal, mais um vídeo aqui do canal Let It Beatles do Marcelo Sanches. Já de cara pedindo curtidas, aciona o dedinho aí, compartilhamentos. Vamos para mais uma discografia comentada dos Beatles. Hoje eu vou falar deste álbum que era para ser, não foi e seria posteriormente de outro jeito. Nossa, que confusão. Tô falando dos Sessions. Sim, os Sessions, que depois acabou virando que é uma outra versão em CD, essa edição da Mr. Claudel, né, com uma capa diferente, né? Acho que essa primeira capa aqui foi planejada para sair na Inglaterra e, lógico, nos Estados Unidos a Capitol tinha essa capa como ideia, né? E, bom, gente, depois esse disco acabou sendo lançado de forma diluída, né, do que seria a ideia original, pelo Anthology, né, pela série do Anthology. Mas, bem, o drama deste disco Sessions, que chegou mais perto de ser lançado no mês de novembro de 1984, na verdade ele começou em 1976. Sim, 1976, lá naquela primeira onda que teve de canções dos Beatles, voltando às paradas de sucesso, o lançamento daquelas coletâneas todas, né? Tudo aquilo lá, enfim. A EMI estava planejando, desde aquele ano de 1976, portanto, o lançamento de uma coletânea com músicas inéditas e gravações ou versões inéditas dos Beatles. Mas isso não aconteceu, muito provavelmente por objeção dos 4 Beatles, né, que não gostavam nem de sonhar com a ideia de lançar qualquer coisa inédita da banda, né, naquele instante. E o próprio George Martin parece que desencorajava também essa ideia. Então a EMI ficou lançando coletânea, Rock and Roll Music, Love Songs, Ballads, Rarities e não sei o que, Real Music, Greatest Hits pra lá, Greatest Hits pra cá, e sempre com as mesmas gravações, com algumas, vamos dizer, remasterizações, né? Alguns tapes processados para estéreo, enfim, aquela coisa para judiar do colecionador, como a gente sempre sofreu na mão, né, desse povo. Aí, o que aconteceu? Em 1984, depois de várias coletâneas, e apenas um disco com material inédito, que acabou sendo o Hollywood Ball, né, em 77, a EMI chegou perto de lançar os Sessions. Já havia escolhido, inclusive, o repertório, deu ao John Barrett, então engenheiro do estúdio Abbey Road, a missão de compilar as faixas, né, ali do arquivo da banda, né? O John Barrett já tinha trabalhado no Abbey Road Show no ano anterior, de 83, teve contato então com vários masters dos Beatles lá, né? Foi ali que, como eu sempre disse, o material pirata dos Beatles começou a circular. Não vou dizer aqui que foi o John Barrett exatamente, mas você sabe, né? O cara chama um assessor, chama um técnico, chama 2, chama 3, aquilo começa a circular, tem muita gente que
entra em contato e daí para vazarem esses tapes e cair na mão dos bootleggers, um passinho. E o John Barrett começou a trabalhar, portanto, foi incumbido pela EMI de trabalhar nessa compilação, falando correto. E, bom, ficou pronto. Em 1984, ele apresentou um set list, um repertório para a gravadora que parecia satisfeita, né? Esse repertório consistia de Come On and Get It, Leave My Kitten Alone, Not Guilty, I'm Looking Through You, aquela versão anterior, What's the New Mary Jane, How Do You Do It, aquela famosa música que o George Martin queria que os Beatles lançassem ao invés de Please Please Me, eles teimaram, lançaram Please Please Me, Bésame Mucho, One After 909, If You Got Trouble, That Means a Lot, While My Guitar Gently Weeps, Mailman Bring Me No More Blues e Christmas Time is Here Again, que os Beatles gravaram para o Natal de 67, mas acabou que essa faixa tinha o formato de uma canção, né, com um refrão só, mas é uma espécie de mantra ali para o Natal que eles fizeram para o fã-clube, né, da época. E esse disco então foi aprovado para ser lançado no mês de novembro de 1984, só que a Yoko vetou o projeto, o George vetou o projeto, o Ringo vetou o projeto e o Paul até que topou, mas o Paul não queria que eles incluíssem Bésame Mucho na coletânea porque ele não queria ficar com a fama de cantor de cabaré, né? Mas mesmo assim, conversa vai, conversa vem, a EMI resolveu não lançar o disco porque o Paul, apesar de tudo, apesar de ter sugerido que fosse aprovar o projeto, ele programou o lançamento da trilha sonora do Give My Regards to Broad Street para aquele final de ano de 1984. A EMI falou, bom, então se é assim vai atrapalhar a vendagem do Broad Street, então deixa os Sessions para lá. E assim foi feito, né? O engenheiro Geoff Emerick também tinha participado do projeto, tinha remixado algumas músicas e tal, né? E aí o Sessions acabou sendo protelado até que 10 anos depois, os Beatles finalmente concordaram em fazer o projeto Anthology. E esse repertório que eles montavam, que a EMI havia montado para os Sessions, apesar de diluído, ele acabaria sendo lançado no Anthology, né? Juntamente com dezenas de outras faixas, né? Tiradas lá do baú da banda, né? Agora, claro, os pirateiros se refestelaram ao longo desses anos todos, desde lá, daquela época dos anos 80, várias versões desse disco saíram, né? Alguns clamando lançar com a capa original do projeto, foi o caso aqui da Mr. Claudio japonesa, que montou esse CD duplo contendo todas as variações e mixagens possíveis do disco, desde 76 até 84, e claro, trazendo vários bonus tracks aqui, né? Mas basicamente tem as duas versões dos Sessions aqui, com poucas mudanças, né? Bom, aí, claro, tem também vinil nos últimos anos, aí nos anos 2000, na Europa, muitas edições em vinil desse disco foram lançadas, né? Um repertório mais ou menos parecido, mas com alguns acréscimos, como é o caso desse álbum duplo, que acabou saindo né, com ainda mais material do que aquele planejado inicialmente para os Sessions. E assim, né, gente, essas gravações dos Beatles, a gente até entende um pouco do porquê que elas ficaram tanto tempo arquivadas e porquê também que eles, afinal, não queriam que lançassem, né? Que a EMI lançasse, mais exatamente. Porque eu vou dizer assim, que eu acho bem legais, eu acho Come On and Get It, né, fantástico. Leave My Kitten Alone é uma música bem interessante, ela é da época do Beatles for Sale, inclusive em 84 a EMI
planejava lançar um single com essa música, com Obladi Oblada, a versão alternativa que está aqui no lado B do single, né? Claro, o single também acabou não saindo. Not Guilty é uma música interessante, embora eu considere muito mal gravada. A versão de I'm Looking Through You é muito legal, eu acho, né? Falta lá o Mid Lake, né? A parte do meio, mas é interessante. Gosto também de That Means a Lot, que apesar de muito mal gravada, em um arranjo que ficou ali muito, assim, michuruca, é uma canção interessante. E While My Guitar Gently Weeps, a versão acústica do George, é simplesmente maravilhosa, que ele gravou lá nas sessões do álbum branco, né? E Mailman Bring Me No More Blues, das sessões do Get Back, também é um número interessante, mas eles poderiam ter incluído aqui, por exemplo, a versão de Blue Suede Shoes do Get Back, que é muito legal, né? Mas enfim, aí as gravações restantes, como por exemplo a versão de On After 909 aqui, é terrível, não chega nem aos pés da regravação que eles fizeram lá também nas sessões do Let It Be, né? Mas para colecionador isso aqui é uma festa. Eu me lembro que quando eu consegui esse vinil eu fiquei felicíssimo, né? E ainda consegui, eu tinha uma outra edição em vinil com uma capa completamente diferente dessa aqui. De qualquer maneira, o Sessions acabou não saindo conforme planejado, por causa do veto dos próprios Beatles. Mas a gente tem os discos, os bootlegs, e depois o Anthology, claro. Gente, vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de quem chegou até este trecho do final do vídeo, e em breve eu volto com mais um vídeo aqui no canal Let It Beatles. Valeu, pessoal, até mais.